Olha só. Que bochecha do Rodrigo Pacheco, hein? Todos com fone? Sim. Todos com fone. Que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Eita! E aí, cara? Muitíssimo interessante. Muitíssimo. Muitíssimo interessante. Ricardo Almeida, nosso resolvedor de pepinos. Me parece que é uma resposta que o Senado Federal vem tentando realizar ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que nas últimas 2 semanas, aliás, se nós contarmos o posicionamento do Rodrigo Pacheco acerca do marco temporal, pede música no Fantástico, né? Então seria marco temporal, a tentativa agora anunciada de mudar a forma de como os ministros eles tocam a sua permanência no Senado, que hoje nós temos algo praticamente vitalício, então essa limitação seria a segunda. E também nós teríamos a ofensiva diante a revogação de decisões que teriam sido tomadas no Supremo Tribunal. Então, como o senhor vê esse posicionamento do Senado, mais uma vez, numa disputa narrativa e, sem sombra de dúvidas, numa queda de braço com os outros poderes, né? Não, assim, é muito claro que o Legislativo está muito incomodado com o fato do STF estar legislando. Isso me parece que já se tornou uma espécie de consenso entre eles. O Pacheco não é um sujeito que tem ideias próprias, não é alguém que estaria em desacordo com a maior parte dos senadores, de forma nenhuma. Ele é um político que fica ali, digamos assim, nas sombras, ele não vai querer confusão para ele próprio. Então, se ele vem a público dizer isso, é porque o consenso aí está estabelecido. O que eu acho? Eu acho que essas ainda são medidas um tanto quanto fracas. Um tanto quanto fracas. O que o STF tem feito sobre o Legislativo é bem mais assintoso do que pensar em regras para o ingresso de novos ministros e tempo que eles vão ficar lá. O STF efetivamente está usurpando prerrogativas do Legislativo, está fazendo isso com a maior cara de pau que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi nada igual e nunca vi, por exemplo, um sujeito como o Luiz Roberto Barroso tendo um afã tão grande de governar com aquele programa de governo que ele lançou, enfrentando uma série de problemas do Brasil e tal. Então, assim, a resposta, ela existe, é bom que tenha essa resposta, mas ainda é uma resposta tímida. O que eu acho que o Senado deveria fazer? Eu acho que o Senado deveria oferecer uma resposta muito dura em relação à competência do STF. Deveria se discutir a competência dos ministros de forma muito restritiva. E com isso, ao alterar a competência, efetivamente colocá-los no seu lugar, digamos assim, na sua caixinha de guardiães da Constituição Federal, que é isso que eles têm que fazer. Então, a reafirmação de um corte na competência do STF, essa sim seria uma resposta à altura dos desmandos da Suprema Corte. Temo que não se chegará a ela, mas assim, considerando o baixo nível do nosso legislativo, o que eles estão fazendo já é, sinceramente, digno de aplausos, porque eu já nem esperava que eles fizessem isso. Já estão fazendo mais do que eu próprio achava que eles iriam fazer. E a Garcês, o que é mais importante e deve ser tomado como prioridade? Discutir as funções do STF e as possíveis interferências demasiadas no poder legislativo ou discutir a cor da próxima ministra? Bem, sem dúvida nenhuma, como o Ricardo muito bem pontuou, a solução para os nossos impasses da disputa de poder entre o STF e o Legislativo seria, obviamente, que o Senado tomasse a sua devida função e delimitasse, através de uma reforma, as competências do STF e que o STF cuidasse, obviamente, daquilo que é a sua razão de existir, que é assegurar a constitucionalidade das coisas e nada além disso. Porém, isso não vem acontecendo e essas medidas, de fato, já são um passo. Mas eu, como brasileiro desconfiado que sou,
que conheço os percalços já da política nacional. Tu não é inglês? Não revele esse segredo, Jota. por favor. Desculpe. Eu suponho que haja por trás desse passo a intenção do STF de tomar a prerrogativa de indicar ministros do STF, assim como ele já o faz em outros tribunais. Porque Do Senado de tomar essa prerrogativa? eu acredito que isso é interessante. eles devem ter um intuito. Eu não estou aqui fazendo uma especulação. Não creiam que eu possuo fontes asseguradas. Só me parece um passo plausível de que, como existem indicações do Senado para o TCU e outros tribunais, que talvez um dos interesses dos senadores seja que haja uma divisão entre quais são aquelas vagas que são apontadas pelo presidente da República, pelo Senado e talvez pela própria corporação judicial. Imagino que se caminhe para esta intenção. Isso parece muito mais plausível do que de fato lidar com um problema real, que seria cuidar das competências do STF. Te parece plausível, professor? Olha, eu sinceramente, até a análise do Ian, não havia sequer pensado sobre o assunto, não tinha cogitado isso. Mas sim, porque, obviamente, se você tem a prerrogativa de indicar, você tem muito poder sobre o funcionamento da casa. Até, se a gente for pensar em termos cínicos, da disputa de poder cínica que nós temos no Brasil, é mais poder do que você delimitar a competência. Porque quando você delimita a competência, você fixa os critérios lógicos de forma muito estrita, de maneira que você não consegue sair dali. E quando você tem o interesse que o ministro do STF exorbite das suas competências, por exemplo, o PT ele não é o judiciário, o PT é o executivo, ele é o partido que está no poder através do Lula e tal. É do interesse do executivo hoje que o STF aumente as suas competências. Então o executivo quer um STF de manguinhas de fora para ir passando a agenda dele, executivo, que ele não tem como passá-la, porque o executivo depende de voto. E não é impossível imaginar, em outro contexto, um legislativo que quisesse também um STF mais livre para passar coisas do seu interesse, quaisquer que sejam essas coisas, e que, portanto, não queira delimitar a competência, porque aí você estabelece um critério lógico. A ideia de você colocar alguém lá que é nosso é muito mais poderoso, muito mais flexível do que isso. Então, assim, eu pensaria que talvez seja realmente esse o interesse dos caras. Me pareceu isso por causa da fala dele inicia com o Lula já indicou 2. Primeira coisa que ele fala. E o Lula terá mais quantos? Mais 2, não? Mas olha se ele completar esse mandato. Portanto, bem, parece raciocínio lógico. Olha só que interessante, né? Porque o Lula já indicou 2, ou melhor, vai concluir a sua segunda indicação em breve. Um desses cogitados no início do mandato era o próprio Rodrigo Pacheco. Não sei se vocês estão lembrados. Mas o Rodrigo Pacheco, antes de ser o candidato do Lula para a presidência do Senado, uma campanha que nós engajamos e fomos a maior movimentação da direita contrária a essa indicação absurda, também pode ter uma mágoa aí, nessa história toda. Que possivelmente pode se refletir nessa ofensiva do Senado Federal frente ao governo federal, né? E outra coisa que a gente pode também trazer é uma certa inquietação que houve a partir do momento em que as principais pautas do governo Lula, a gente vai tratar um pouquinho disso no último tema, foram buscar rever decisões que foram colocadas pelo Poder Legislativo nos últimos anos. Então Lula chegou dizendo, nós vamos mudar o marco do saneamento. Nós vamos mudar a privatização da Eletrobras. Nós vamos mudar a autonomia do Banco Central. Então foram uma série de medidas ofensivas do governo federal à atuação do Senado nos últimos anos. Então, Orlando, tu acredita que pode ter uma questão muito além das últimas indicações realizadas pelo presidente Lula, mas também uma insatisfação pessoal do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Não acho que seja isso. E se isso tiver, eu acho que deve ser muito pouco. Na equação, isso não deve fazer uma diferença tão grande. A insatisfação do Senado e também da Câmara com o STF se deve ao fato do STF ter se tornado o poder soberano no Brasil. Ele conseguiu solapar de uma única vez o legislativo e conseguiu ser suporte do executivo. Recentemente no Twitter, eu até dei um corte no professor Ricardo, a gente falando sobre como que o PT consegue, de alguma forma, fazer uma suplantação, ele suplanta o poder legislativo,
em 2003, eles inauguram o mensalão. Eles pagam para que o legislativo vote de acordo com o governo. Agora, em 2023, eles não precisam fazer pagamento de mesada porque eles têm com eles o verdadeiro poder soberano da República, que é o STF. E isso faz com que o legislativo se veja, a cada dia que passa, esvaziado e tendo seu poder confrontado, tendo sua competência solapada. Se o legislativo continuar a ver tudo isso com passividade, em pouco tempo serão todos rainhas da Inglaterra. O presidente do Senado não terá margem sequer para poder negociar. A margem de negociação, ela é suplantada quando o STF vai lá e decide. Se o governo perde no marco temporal no legislativo, tem o STF para fazer valer a tese do governo. Se, em questão de casamento homoafetivo, o governo não tem maioria para fazer valer no Senado, na Câmara, ele tem o STF para fazer. Se na questão, como a gente pode ver também, de agora a homotransfobia igualada ao racismo, se você não tem base suficiente no legislativo, tudo bem, tem crise. Você tem o STF para você. Então, de alguma forma, a insatisfação tem que ser de fato generalizada e a reação vai ter que ser muito forte, porque o STF é hoje um poder muito forte. Ele é soberano. Ele detém a soberania. E aqui eu pego a soberania, como a gente pode ver em Carl Schmitt. Carl Schmitt, ele dizia que existe o poder que faz a regra, mas soberano mesmo é aquele que faz a exceção. Quem faz a exceção no Brasil é o STF. Perfeito, Orlando. Para encerrar esse tema aí, pra gente dar uma mudada, eu queria perguntar pro Ian o seguinte: Ian, há alguma chance do PT não tentar pegar a cadeira para si da Câmara dos Deputados? Da Câmara dos Deputados? Câmara dos Deputados. Não, Porque cabe ressaltar que houve um acordo, né? O Arthur Lira foi o presidente da Câmara dos Deputados mais votado da história. Sim. Né? Com a própria base do PT apoiando a sua reeleição. Então eu quero saber se tem alguma chance deles tentarem uma outra forma de conchavo com outro partido, ou se realmente agora eles vão tentar a cadeira. Eu acho que o PT aprendeu por uma experiência muito grave, que foi a experiência de tentar jogar o Arlindo Schneider para ser o seu candidato sem voto contra o Eduardo Cunha, que isso não é uma posição inteligente a ser tomada. Então, me parece que o PT só vai lançar um candidato se eles souberem que vão ganhar. E me parece que o Congresso tem a inteligência suficiente de saber que eles precisam estabelecer um bloco em favor de seus interesses próprios, que não são os do próprio governo. E, portanto, o Congresso, a Câmara dos Deputados, tanto o Senado, terão um candidato próprio que não será aquele candidato propriamente do governo, propriamente do Lula, propriamente do PT. Então, me parece um cenário muito difícil que o PT bote um candidato sobre a mesa se ele não tiver absoluta certeza de que vai ganhar. E me parece um cenário muito improvável de que o Congresso tenha interesse em eleger um candidato do Partido dos Trabalhadores. Professor Ricardo, quer comentar? Não, eu tava fascinado, porque é absolutamente irretocável. Eu acho que a lógica disso aí não não vamos falar impossível, mas é quase impossível o PT fazer esse movimento. Porque, veja, Jota, o Congresso não é abestalhado. As pessoas ali, elas têm plena ciência que, pô, se você fecha a Câmara dos Deputados, STF e Executivo, você vira manda-chuva geral de tudo. Isso enfraqueceria em demasia o parlamento ia ficar realmente muito embaixo. Eles não vão fazer isso de jeito nenhum. Eles podem até não colocar o Lira, pode ser outra pessoa, o cara do Republicano, enfim, alguém pode haver uma dança das cadeiras, mas a cadeira que sentar vai representar os interesses do parlamento, leia-se interesses do centrão fisiológico. Essa pessoa que vai representar. Mesmo o republicano estando dentro do governo. Ah, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eles vão fazer, mesmo estando dentro do governo,
Algum tipo de chantagem. Porque o Republicanos, ele só se cacifaria para ter um cara ali se este cara representasse esses interesses do parlamento. A questão é essa. O parlamento sabe que não pode ter um cara 100% alinhado, porque os interesses dele, enquanto força política, precisam ser representados. Você veja, por exemplo, o tanto de mudança de ministério que o Lula está tendo que fazer. Toda hora. É toda hora. Bota um aqui, tira aqui, não sei o quê, bota o Fufuca, bota fulano de tal, tira... Por que o PT faz isso? Porque ele precisa acomodar os interesses do Centrão. O Centrão vai forçando. O PT entendeu, e por isso está usando tanto o STF, aquilo que o Orlando falou, aquilo que o Orlando comentou. No Mensalão, o PT tentou comprar os caras diretamente para passar todas as pautas, inclusive pautas ideológicas. Então o PT estava fazendo política mais tradicional, no certo sentido. Ele queria que o Legislativo legislasse a seu favor, comprado, com dinheiro sujo e tudo mais, mas desse jeito. Agora não, o PT não pode comprar o Congresso, porque hoje você tem holofotes imensos olhando o PT e qualquer deslize de corrupção. Ele sabe que vai ter 1 milhão de pessoas no meio da rua, gritando aquela agonia, exigindo nova Operação Lava Jato. Vai começar uma coisa tenebrosa pro PT. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que passar via STF, mas eles não conseguem resolver a questão do Legislativo de vez. E vão ficar nessa. E pra mim vão pedalar 1 ano, 2 anos nisso aí.